Shalom, Brahá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sou o irmão Gil. Uau, então vamos lá, porque nós estamos estudando Eclesiastes. Nós estamos aqui no capítulo 7, tá? Vamos estar falando um pouco, né? Comentar um assunto bem duro que ele fala que é melhor ir, enfim, estar numa casa onde está luto do que estar num lugar onde há festa. Bom, enfim, a gente vai falar um pouco mais pra frente, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Seja todo muito bem-vindo, muito obrigado por vocês estar aqui. Vocês de norte e sul, muito obrigado. Que vocês venham ter bom aproveito, bom estudo aqui com a gente. Então vamos lá, pessoal. Eclesiastes capítulo 7. Vamos lá. O Eclesiastes capítulo 7 nos oferece reflexão profunda sobre a sabedoria e brevidade da vida, né? A vida é muito breve, a vida é rápido, curta. E a necessidade de ter um equilíbrio sobre a nossa vida, já que o nosso tempo é pouco, tá? Aqui nessa face dessa terra, nós devemos ter um equilíbrio com a nossa vida espiritual e material, com nossos desejos e com aquilo que a gente sabe que é ruim. Okay? Defendendo que os dias difíceis e a reflexão sobre a morte, sobre o luto, né? A gente vai falar um pouco isso para frente sobre isso. Trazendo mais aprendizado e valor moral do que alegria superficial, aquela alegria passageira, aquela alegria que toma na festa, acabou a festa e a tristeza ela invade a nossa vida. Então, o Eclesiastes ele dá uma orientação para nós a respeito disso, a gente tomar cuidado, né? Porque para a gente tomar cuidado com o dia difícil da nossa vida. Tem momentos que são tão difíceis na nossa vida que muitas pessoas não conseguem, né? E aí é necessário procurar médico, né? Tomar remédios. Bom, nós devemos tomar muito cuidado com essas coisas, que esses dias difíceis da nossa vida, ok? Bom, Eclesiastes ele vai dividir-se em alguns versículos, né, que são os versículos principais, e nós devemos dar um pouco mais de atenção em cada versículo que a gente vai estar estudando, porque Eclesiastes, pessoal, poxa vida, a pessoa que estuda, lê e segue o Eclesiastes, cara, a vida dele é muito boa, né? Temos aqui os Salmos, temos Provérbios, temos Cantares, temos os Eclesiastes. Pessoal, é uma coisa muito interessante. É como você se dá com os problemas, é como você se encontrar com Deus, estar mais perto de Deus. Então esses livros aqui são fantásticos para o homem e a mulher se encontrar com Deus, ter uma vida em paz e plena com Deus. Ok? Então vamos lá, aqui alguns pontos principais do capítulo 7, que é a casa e luto, né? A casa de luto é melhor. Salomão nos ensina a lembrar que como é que eu falo assim, uma palavra bem no pé da letra, a futilidade, né, da nossa vida, aquilo que é em vão, aquilo que a gente nem a gente faz por fazer e não dá, a gente não tem uma alegria. Então isso é futilidade, ok? Sobre a nossa vida, e isso leva nós à morte. Cada vez que a gente, por exemplo, usar droga, todo mundo sabe que é ruim, mas o cara se sente alegre, se sente vivado, pá, e isso vai ele se aproximando da morte cada vez mais ainda. E aí tem pessoas que morrem muito, muito cedo, ok? Bom, essa passagem, né, vai nos ajudar a ter sabedoria. O cara que estuda esses 4 versículos, do versículo 1 até o 4, ele, poxa vida, ele vai aprender muito, dominar o seu coração, ter sabedoria, ter mais clareza, saber sobre o seu propósito aqui na vida, aqui na terra, né?
se aperfeiçoar mais ainda. Ah, mas o ser humano é imperfeito. Pessoal, Deus fez o ser humano perfeito, tá? Ah, então não é porque mas ninguém é perfeito, tá? Então por isso eu vou me matar. Por causa disso eu vou ali encher minha cara. Por causa disso que eu não sou, que um ser humano não é perfeito, eu vou que fazer loucura da vida, entendeu? Então nós temos que parar com esse negócio de falar ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Perfeito é só Deus. Cara, se só Deus é perfeito, então por que Deus manda você ser perfeito igual a Ele? Estão me entendendo agora? Estão entendendo agora por que não tem perfeição? O próprio Deus fala, seja perfeito, porque o seu Deus é perfeito. Uau, entendeu? E aí temos vários exemplos, né? Não vou comentar muito aqui não, para a gente não colocar muito grande, ok? Então, essa passagem vai trazer sabedoria, vai esclarecer vários pontos da vida. E assim você pode desviar do caminho mau e das coisas ruins que pode vir sobre a tua vida, ok? O valor da paciência e a sabedoria, lá no versículo 8, versículo 9, vai falar a respeito disso. É melhor dominar algo do que começá-lo, pois o final revela o resultado. E isso adverte contra a ira, né? Se irá rapidamente, né? Aquela pessoa que ela, por qualquer coisa do mundo, joga um copo, joga uma faca e quer quebrar o mundo. Pessoa que sabe se irritar rapidamente. O Eclesiastes fala que nós devemos nos controlar, saber controlar isso, porque isso várias pessoas já perderam muito, muito, tá? Por não saber se controlar, entendeu? E aí tem que tomar esse grande cuidado na nossa vida, beleza? Vamos lá. É isso aí. Porque os tolos, né, pessoal? Os tolos levam as pessoas a se irritar mais ainda. Eu trabalho de montador de exame, cara. Eu trabalho em obra, então assim, eu vejo o cara falar pro outro, fala isso aqui pro fulano, que o fulano fica bravo, fica zangado. Cara, isso, se eu fizer isso, eu estou fazendo na chonará. E isso aqui vai trazer um grande mal, tanto para a pessoa que vai ouvir, como um mal para mim que eu vou falar. Então muitas pessoas, cara, falei, fala isso aqui do fulano. Eu falei, cara, eu não me falo, eu não me meto, eu não brinco com fulano, eu não gosto dessas brincadeiras. Então são coisas assim que quando a gente fala isso, a gente perde até a amizade da pessoa, entendeu? Mas vamos lá, pessoal. Equilíbrio e o tempo a Deus, né? O temor a Deus. Então você tem que ter um equilíbrio e ter um temor a Deus, conhecer Deus de verdade, tá? Então o versículo 15, versículo 18 vai falar a respeito disso, tá? O texto alerta contra o extremismo, né? Extremismo, tá? De ser justo demais ou ímpio demais, indicando que a verdadeira sabedoria está em temer a Deus e manter o seu equilíbrio. Ou seja, a gente querer ser muito santo, a gente acaba pecando. A gente então ser muito, muito ímpio, muito mal, a gente acaba sendo pecando. Então, qual é o melhor? É você ter um equilíbrio entre o bem e o mal. É você saber o que é certo e o que é errado. Entendeu? O certo é eu estudar a Bíblia. Tá bom. Então eu vou passar 24 horas por 24 horas estudando a Bíblia. Aonde é que eu vou tirar meu sustento? Entendeu? Então tem que ter esse equilíbrio. O ser humano tem que ter isso na sua mente, tá? Seja esse equilíbrio mental, espiritual, seja ele nas brincadeiras, sempre tem que ter um equilíbrio e saber que existe um Deus e que você precisa ter o temor a esse Deus e que você precisa respeitar esse Deus que tudo pode. Porque quem respeita a Deus, respeita o seu próximo. Aquele que não respeita o seu próximo, aquele que odeia o seu próximo, não pode falar que ama Deus. Ok? É inevitável a imperfeição humana. Então, toma aí. É inevitável o ser humano ser
a imperfeição do humano. Tá? No versículo 20 a 29 vai falar a respeito disso. Reconhecendo que não há ninguém na terra que faça o bem o tempo todo e nunca peque, mas por sabedoria é difícil a conclusão. É Deus que faz o homem reto, mas ele busca, né, muitas invenções, né, ou seja, muitas distorção, muitos pecados. O homem, Deus deixou a sua palavra para o homem seguir. E aí a gente vê que cada homem, por ele achar que ele estudou muito, sabe muito, começa a inventar a história, começa a colocar a história, começa a mudar os versículos. Uau, isso aí acontece muito, tá? Então, é imperfeito. O homem pode ser imperfeito, mas é Deus que vai guiar ele. Quando você abandona os seus pecados, quando você abandona todo o mal, é Deus que vai entrar na tua vida. É Deus que vai colocar você no caminho que Ele quer. Não é dizer que eu quero o meu caminho, eu vou seguir meu próprio caminho. Bom, cada um segue o seu caminho. Eu prefiro seguir aquele caminho que Deus me deu. Por mais que seja difícil, eu sei que no final da minha vida eu vou estar de bem com Deus. Ok? A conclusão desse capítulo é um convite para olhar para a vida com uma expectativa eterna, valorizando a correção e a sabedoria sobre a tolice e a busca da infutilidade, tá? Uma coisa inútil, infútil, ok? Pelos prazeres dessa terra, porque os prazeres dessa terra é passageiro. Tudo aqui é passageiro, tá? Por mais que é chamado o mundo da ilusão, o mundo Mahut, né? Dentro da Kabbalah fala que isso aqui é o mundo da ilusão. Então devemos tomar muito cuidado a respeito disso, ok? Bom, pessoal, paramos por aqui. Em breve vamos estar falando aí um pouco mais desses versículos para a gente estudar um pouco mais, beleza? Um forte abraço, muito obrigado, Shalom Brahá e até a próxima.